Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando nesta quinta-feira, 14 de dezembro, mais uma edição do Módulo Saúde, dentro aqui do Jornal da Rádio Módulo FM do JM. E a partir de agora você acompanha, através das redes sociais aí da Rádio Módulo FM, ao vivo no Facebook e também aí no YouTube. E é claro, no seu radinho tradicional, na Módulo FM 96,1. Estou recebendo aqui nesta quinta-feira, pela primeira vez, a Dalis Fonseca, que é médica em atendimento, saúde mental e psiquiatria. Dalis, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM pela primeira vez, boa tarde. Nesse quadro aqui, Dalis, que é dedicado aí à saúde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Fiquei extremamente honrada, feliz aí com o convite. De algum modo poder ajudar a população, a cidade de Patrocínio e região, com informativos de esclarecimento, a gente entender e falar um pouquinho mais sobre um assunto assim tão pouco dito, ou as pessoas têm receio de falar, saúde mental. Vamos falar. No seu consultório, qual que é a demanda lá no seu consultório com relação de atendimento à saúde mental? Então, Jânio, o que acontece? As pessoas tinham muito medo, muito receio, de falar que ia procurar um profissional da área da saúde mental. Tinha aquele estigma, assim, arraigado de falar assim, eu vou no psiquiatra. Você tá doido. Tá doido? Você tá com algum problema? O que tá acontecendo? A gente vai ter que internar, aquela... sempre associação a alguma coisa de... E até brincava, não te cortando. Tem que mandar amarrar você. E isso tudo a gente fala que tem outras... hoje a gente fala do bullying, de falar comentários assim que gera esse estigma aí. Mas que a pandemia foi um divisor de águas das pessoas procurarem, assim, até tinha ali, a gente falava na faculdade, assim, quem que é o corajoso do colega que vai fazer psiquiatria, vai trabalhar em manicômio, vai trabalhar em hospício, não é bem assim, A gente é sabido que hoje tem um contexto diferente, muita coisa, claro, deixa a desejar, mas é sabido que a saúde mental importa, Então, assim, é a doença do século, vai matar mais do que doença cardiovascular, do que doenças oncológicas, câncer, mais que acidente de trânsito, e a gente imaginar que todas as doenças envolvidas em paralelo pode ter de fundo ali um transtorno mental, uma depressão, uma bipolaridade, algum outro transtorno de ansiedade, tudo pode ser, porque a gente é guiado pela mente, Então, o nosso cérebro ele tem um poder tanto de mecanismo de defesa, como também de outros fatores ali para poder nos permitir de segurar ou de atenuar de algumas questões. As pessoas ficaram mais doentes após o Covid? Na época do Covid, quando foi desencadeado, assim, foi um boom ali que fez com que muitas pessoas entrassem num quadro de episódios ansiosos, episódios depressivos, que culminaram numa busca maior em profissionais dessa frente, Porque teve declínio aí, às vezes, na produção, na performance, no próprio humor, que as pessoas ficaram deprimidas, Vem muitas pessoas a óbito, então teve muito luto. E aí, então, a busca pelo profissional foi tida como necessária. E aí, hoje, a gente não consegue, às vezes, dar conta da demanda em razão da procura. E hoje atenuou, as pessoas vão com o intuito, às vezes, até preventivo. Falam, eu vou procurar um psiquiatra. Psiquiatra é do estilo de vida mesmo, é para garantir de não ter, algum evento maior, a gente cuidar de evitar, a gente sabe o que a gente pode cuidar, de prevenir. É até bom também a gente auxiliar aqui aos nossos ouvintes, e também aos internautas, a diferença do psiquiatra com o psicólogo. É boa, é boa. E assim, é engraçado que chega o paciente, às vezes ele fica receoso, fala, o que eu vou falar? O que vai ser a consulta? A gente não fica procurando rotular já a pessoa, não. É lógico que a pessoa já adentra, a gente já vê se ele tá tristonho, se ele tá mais agitado, se é um paciente agressivo. Eu falo que a gente tem que caçar até rota de fuga, Vai que o paciente realmente tá em surto, uma fuga da realidade, eu falo, onde que eu vou correr aqui? Que são poucos. A gente vai lidar com esse tipo de paciente, você imaginar com esquizofrenia, esse paciente grave, que vai ficar agressivo, é 2% dos pacientes. Em geral, o profissional psiquiatra, quem fez a residência em psiquiatria, ele é o especialista que fez medicina, o médico, do ponto de vista orgânico, estrutural, tem o condão, o poder de prescrever, então ele pode solicitar exames, ele vai tratar do ponto de vista mais orgânico, digamos assim, do ponto de vista estrutural. Enquanto que o psicólogo, ele fez faculdade de psicologia, é uma faculdade que ela também está ali no rol da equipe multidisciplinar, que acolhe com mais longitudinalidade. Ele vai ver o paciente mais vezes, numa escuta qualificada,
recursos, ferramentas para o paciente ali, em parceria com o médico que prescreve, que ajuda nessa parte orgânica, a parte mental, assim, no sentido de ele estudar a mente. Então, ele sabe abordar melhor os transtornos, como atenuar, como ressignificar, como o paciente lidar, de repente, com o transtorno que ele está passando. E muitas vezes o paciente, ele precisa só do psicólogo, ou às vezes ele precisa da associação do profissional psicólogo e do médico psiquiatra. Agora, Dalis, quais são os principais sintomas, né, da ansiedade e como é feita essa abordagem, né, e qual o tratamento eficaz? Então, ó, ansiedade. Vamos lá, ansiedade eu acho que é o carro-chefe lá de consultório, assim, todo mundo está tendo, a gente está vivendo tempos, né, ansiosos. E eu costumo falar para os pacientes, assim, em geral, que a ansiedade tem um lado bom. A gente tem que ter uma ansiedade que nos faz ter uma iniciativa, que é o que nos faz levantar de manhã, que é o que nos norteia, que nos performa, né? Se eu perco essa ansiedade, pode ser, de repente, até sintoma de alguma coisa de humor negativo. Só que, por exemplo, a ansiedade, ela torna doença ou patológico, um transtorno, quando ela tem ali um sofrimento que causa um prejuízo funcional, a pessoa no trabalho respinga nos colegas, na família, ela fica com dois requisitos principais, assim, um medo excessivo, uma preocupação excessiva, e ela acha que o desfecho de tudo que vai acontecer vai ser maléfico, que vai ser ruim. Então, aquela ansiedadezinha, às vezes até boa, a gente tem que ter, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas boletas, eu preciso resolver tudo. Eu preparo, que é o que me garante, somos mamíferos na Terra. Então, a gente tem que estar, assim, ávido de fazer coisas. O organismo da gente trabalha na autonomia de ter esse sentimento. A ansiedade é uma emoção. Só que quando eu passo a ter ela de forma doentia, né, patológica, aí eu tenho que procurar, porque existe um CID, né, ela está no rol das doenças psiquiátricas, ela tem transtorno de ansiedade generalizada. Aí custa mais grave, a pessoa às vezes tem que tomar remédio, e a gente não pode crucificar e nem demonizar, porque a pessoa pode ter muito prejuízo. Agora, Dalis, como diferenciar a depressão de outros transtornos mentais e quais são as opções de tratamento disponíveis? A depressão, a gente costuma banalizar também, imaginar que a pessoa está sempre porque ela está triste ou porque ela está chorosa. Muitas vezes a depressão, ela não é necessariamente um sintoma de, a gente fala negativo, né? De o tempo tá tudo negro, tá choroso. Aí, por exemplo, vem aí uma pessoa com uma tentativa de autoextermínio e fala, mas ele nem parecia ser triste, ele estava alegre. Não é assim, às vezes externalizando, né, às vezes pela face, pelo comportamento. Às vezes é uma falta de energia, falta de interesse nas atividades do dia a dia. Ele vai exigir, assim, um humor deprimido pode ser um requisito, sim, ou falta de interesse no dia a dia, mas somado a outros sintomas, do tipo assim, falta de perspectiva no amanhã, ele pode ter perda ou aumento do apetite, libido vai no chão, ele tem aquela dificuldade de estar engajado na vida, a ponto assim de falar, temos tristeza? Temos, a gente vai ser assolado por várias coisas que nos vai deixar às vezes entristecidos, mas a vida segue um fluxo, eu vou chorar ali e segue o baile. Só que a pessoa não, muitas vezes ela ancora ali numa situação e fica por ali e tende a ter outros sentimentos e sintomas mais graves, né, que pode cursar de repente com o que a gente fala de transtorno depressivo ou depressão maior. Quais são os fatores, Dalis, mais comuns que podem desencadear problemas de saúde mental e como lidar com eles? Então, pra gente imaginar que as pessoas têm quadros, né, transtornos mentais, uma delas depressão, tem tanto fator genético, a gente tem uma vulnerabilidade genética, uma suscetibilidade familiar. Você vai procurar história, às vezes de repente o pai, ou a mãe, ou o tio, tem algumas doenças que têm até uma prevalência maior na família. Aí você vai identificar, por exemplo, na bipolaridade, tem até 30% de chance do filho ter, então assim, pode vir a ter, não significa necessariamente que vai ter. E que, somada às situações do meio ambiente, que ou seja, a suscetibilidade genética, que eu herdo do pai e da mãe, né, o DNA, mais o meio ambiente que eu vivo. Então, qual é o meu estilo de vida? O que foi os gatilhos, a gente fala, o que foi o agente estressor, o que foi o fator ansiogênico, né, a gênese, nascimento da ansiedade, o que fez precipitar. Então, de repente, a pessoa nunca ia ter um episódio tão evidente, ia passar ali de repente, né, ileso, mas ele declinou em alguma situação, alguma circunstância estressora, que abriu um quadro de depressão, não tratado, pode cronificar. E tem essa questão do estilo de vida. O estilo de vida, ele ajuda em quê? E o estilo de vida bom, né, a gente falar de... Hoje
quando fala mudanças do estilo de vida, tudo conta para todas as possíveis doenças, né? Se eu tenho um estilo de vida bom, você falar assim, gente, aquele tripé, alimento bem, não é que parar de comer melhor, frutas, legumes, verdura, carne magra, eu procuro fazer uma atividade física. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Nutrologia, fala sobre 3 vezes na semana, 50 minutos, eu ganho expectativa de vida de quase 30 anos a mais. Então, eu vou ter os exames bons, eu vou ter um humor mais equilibrado. Agora, imagina, sedentário, come mal, dorme mal, bebida em excesso. Então, eu vou fazer, às vezes, de falar, olha, eu posso passar uma tonelada de remédios que a pessoa não vai melhorar. E, às vezes, eles até queixam. Fala, doutor, o remédio não fez diferença. Fala assim, olha, como é que ficou ali a base, o dever de casa? Exercício, tudo ajuda, auxilia. Às vezes ela está num agente estressor muito grande, num relacionamento muito tóxico que está deixando ela afundar, ela não afastou daquilo que de repente estava fazendo o humor dela piorar. Agora não, eu tento, é lógico que a gente tenta, né? Nem sempre a gente consegue. Buscar esse equilíbrio aí de alimentação, dormir bem. Dormir está extremamente ligado a gatilho de quando tem privação de sono, de eventos na bipolaridade. Então tudo conspira, assim, se eu tentar pelo menos amenizar nessa parte de fator de proteção. Como combater o estigma em saúde mental e encorajar aí as pessoas para procurar apoio? Porque aquilo que a gente começou, que você citou no começo, né? Tem aquele preconceito, né? Mas como encorajar essa pessoa a procurar um profissional? É só a gente pensar o seguinte, a gente admite igual falar que tem, né, um quadro de hipertensão, trata, toma antihipertensivo. Eu tenho uma diabetes, vai lá e faz o tratamento. Eu tenho um diagnóstico até de um câncer, não, eu tenho que tratar. Aí a hora que tem alguma coisa, imaginar que é o cérebro inflama também. Então a gente é refém dos nossos neurotransmissores, né, da serotonina, dopamina. Quando desregula, é o que organicamente a gente fala, a pessoa está em queda daquela substância, ou está alterada, ou desregulado, o remédio é nada mais que recaptar a serotonina, ajudar a pessoa a estar equilibrada, quando, por exemplo, tem que se valer do remédio. Segundo lugar, não demonizar medicação se for necessário, nem sempre é a saída, todo mundo tem medo de tarja preta, não, mas nem todo medicamento causa dependência, tem muito remédio que é temporário, é pontual, é 3 meses, é 6 meses, a gente baseado em diretrizes, você toma remédio, o dia que você vê alguém tomando mais que 1 ano, 2 anos, tem alguma coisa errada. Então, assim, rever que hoje em dia a psiquiatria é bem estudada, a saúde mental, assim, bem orientada, você traz à tona ali muita gente com qualidade de vida, fala, gente, por que eu não procurei antes? E por que estigmatizar? Porque quando você traz, por exemplo, um paciente com ideação suicida, existe tratamento, tem medicação que é padrão ouro, que tira esses pensamentos. A pessoa às vezes não vê saída e ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor que ela passa, o desconforto que ela vem passando, e aí organicamente às vezes ela tem um momento ali que ela não vê saída e não produz determinado neurotransmissor, enfim, né, tem uma série de fatores, mas que você conseguindo às vezes acolher e trazer para uma terapêutica e que há um amanhã, e eu falo também das outras medidas, né, fé, espiritualidade, rede de apoio, tudo ajuda também e facilita ali como terapêutica para acolhimento. Muito bem, Dália, já quero aqui agradecer a sua participação, sua presença conosco aqui na Rádio Módulo FM e você que está atendendo aqui às quartas-feiras aqui na cidade de Patrocínio, na Casa Branca. Estou lá às quartas-feiras na Casa Branca, Centro Integrado de Saúde, eu atendo em Patos também, mas aqui em Patrocínio, região aqui, convênios, particular, enfim, eu estou sempre atendendo por ali, todas as quartas. Muito bem, obrigado pela participação, presença aqui na Rádio Módulo FM nessa quinta-feira. Eu que sou muito grata, obrigadão, valeu. Muito bem, no Módulo Saúde desta quinta-feira, recebi aqui a médica em atendimento de saúde mental, psiquiatria, a Dalis Fonseca. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Se de repente você perdeu a entrevista, calma, está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. Tá ok? A gente se encontra na próxima quinta-feira aqui em mais uma edição do Módulo Saúde. Vem aí a segunda parte do jornal, sequência o Módulo Esporte, às 13 horas, tem o Conexão Módulo FM. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.